É um imenso prazer iniciar esta nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em um profundo estudo teológico. É o momento de examinar um dos temas mais densos e estruturais da fé cristã, em uma jornada rigorosa e metódica sobre o conceito do direito divino. No centro da nossa explanação está uma obra clássica, fundamental e de um peso histórico absurdo. Estamos falando de um tratado expositivo lá do século XVIII, concebido pelo brilhante intelectual e teólogo puritano Jonathan Edwards. É um texto profundo que exige da nossa parte uma contemplação cuidadosa dos seus argumentos. Para organizar as ideias, nossa explanação vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, o que é soberania? Segundo, a vontade irrestrita. Terceiro, a evidência bíblica. Quarto, o exercício da soberania. E, por fim, o quinto ponto, a dependência absoluta. Entrando no nosso primeiro ponto, o que é a soberania e como definir esse direito divino? Edwards define a soberania de uma maneira muito precisa. Ele diz que é o direito absoluto e independente de Deus de dispor de todas as criaturas de acordo com o seu próprio prazer. Reparem bem na gravidade dessas palavras, direito absoluto e independente. Trata-se de uma premissa baseada em uma autoridade que simplesmente não se submete a nenhuma contingência humana. O material original deixa isso ainda mais cristalino ao afirmar que a vontade divina não possui restrição, limitação ou obrigação. Ou seja, a compreensão central que precisamos assimilar aqui é que a vontade de Deus é completamente livre. As escolhas divinas não são ditadas por absolutamente nenhuma força externa, e não existe qualquer obrigação inerente da divindade para com a humanidade. Avançando para o ponto 2, a vontade divina irrestrita e a mecânica da salvação. A grande questão que o texto levanta é como exatamente essa vontade opera. Pensem bem, originalmente, salvar a humanidade caída poderia até parecer inconsistente aos olhos dos anjos, como se ferisse a justiça e a majestade celestiais. Mas Edwards explica que, por meio da obra da redenção operada por Cristo, a salvação se harmoniza perfeitamente com a santidade, a majestade, a justiça e a verdade de Deus. Nenhum desses atributos é sacrificado no processo, absolutamente nenhum. E dentro dessa mecânica, a obra faz uma distinção vital sobre como explicar o endurecimento dos corações relatado nas Escrituras. Edwards analisa isso de forma bem imparcial. Ele afirma que supor uma eficiência positiva, onde Deus ativamente seria o autor do pecado, é simplesmente falso. Por outro lado, o verdadeiro mecanismo apontado seria a retenção do espírito, ou seja, o ordenamento de providências que resultam no endurecimento natural de um coração que já é corrompido. É a explicação técnica que o autor usa para manter a pureza do Ser Supremo totalmente intacta. Isso nos leva ao ponto 3. Evidência bíblica e os fundamentos bíblicos da soberania. Todo esse alicerce teológico está ancorado nas Escrituras, e o autor destaca a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 18. A Escritura declara com um peso imenso: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. A autoridade implacável dessa frase é algo que precisamos absorver com muita reverência. Fica estabelecida, de forma direta, uma descrição divina absoluta e intransferível sobre os atos de misericórdia e de juízo. Esse preceito ganha ainda mais força lá no livro de Deuteronômio. O texto mostra claramente que a escolha de Deus não se baseia em números, em poder ou em méritos. A origem da eleição reside pura e simplesmente em um amor soberano e livre, totalmente desprovido de qualquer causa ou raiz na justiça daqueles que são escolhidos. E o tratado analisa de perto como o apóstolo Paulo usa exemplos históricos indiscutíveis para provar isso. Vemos indivíduos provenientes da mesmíssima linhagem tendo destinos diferentes. Isaque sendo escolhido em vez de Ismael e, de forma ainda mais veemente, Jacó escolhido em vez de Esaú. São evidências utilizadas para comprovar que a eleição divina opera em uma esfera que antecede completamente as ações e vontades humanas. Passamos agora ao ponto 4, o exercício dessa soberania na aplicação da história humana. Edwards relata disparidades providenciais muito profundas ao longo da história da civilização. Ele detalha as diferentes vantagens que são concedidas de forma soberana. Por exemplo, algumas nações recebem os meios de graça, enquanto outras permanecem na escuridão. E no âmbito mais individual, vemos que algumas pessoas experimentam convicções profundas e são sustentadas até o fim da vida, enquanto outras vivenciam apenas despertares temporários, sendo eventualmente entregues à inconstância de seus próprios corações.
Então, a fonte apresenta uma comparação sublime e bastante severa para ilustrar isso. O contraste entre a humanidade caída e os anjos caídos. Pensem que ambos os grupos transgrediram e se alienaram da retidão divina. No entanto, o Deus soberano decidiu enviar um redentor especificamente para os seres humanos, enquanto a classe angelical caída foi deixada para perecer. Para o autor, esse é o argumento derradeiro para demonstrar que a misericórdia é um ato de pura vontade e favor totalmente imerecido. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto, a dependência absoluta e a resposta humana. O documento destaca uma passagem belíssima de Mateus, onde o próprio Jesus Cristo estabelece um modelo de como nós devemos responder a essa realidade. Cristo exalta o Pai por ocultar o conhecimento dos sábios e revelá-lo aos pequeninos, concluindo com aquelas palavras marcantes: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É o reconhecimento mais pleno e reverente da vontade superior, originado da própria figura central do cristianismo. O cerne desta parte final nos ensina que a constatação da nossa dependência absoluta exige do ser humano uma reverência profundamente humilde. Quando reconhecemos que a salvação depende inteiramente do prazer do soberano, desde a sua fundação até o seu clímax eterno, elimina-se de imediato toda e qualquer margem para o orgulho ou para a glória humana. Para encerrar a nossa análise de hoje, a obra emite uma demonstração final muito solene. Edwards adverte que disputar contra essa soberania inquestionável é uma pedra de tropeço perigosa, causadora de ruína. E isso deixa uma profunda indagação no ar para refletirmos. Será que o eterno debate humano contra a autoridade absoluta de Deus vai continuar sendo uma barreira permanente? Ou a compreensão clara desses fatos conduzirá a uma submissão genuína, pacífica e humilde? Fica, portanto, o imenso peso reflexivo dessa extraordinária e antiga doutrina teológica.